Peça paralela, meus amigos, vale a pena? Fala, meus amigos, MF Recuperação Automotiva aqui na área de novo. Eu sou Fernando Andrade e hoje vamos tratar de um tema que ainda gera muita polêmica, divide bastante opiniões, que é a peça paralela, ela ainda vale a pena? Para responder essa pergunta para vocês, primeiro vamos entender o que é uma peça paralela, que ainda muita gente tem dúvida, muita gente pergunta, que divide bastante opiniões a respeito, e para isso eu resolvi dividir esse vídeo em 3 tópicos: peça paralela, peça original e peça genuína. Então primeiro vamos entender o que é uma peça paralela. A peça paralela nada mais é que uma peça fabricada sem nenhuma especificação de qualidade exigida pela montadora, que muitas das vezes ela não vai se encaixar corretamente, não vai atender os requisitos a qual aquela peça está destinada, ou seja, não é uma peça homologada pela montadora. Então muitas das vezes essa peça pode sim gerar algum problema aí no encaixe, no funcionamento, enfim, ela não atende ali, não tem nenhuma certificação de qualidade para aquela determinada função. Não exatamente dizendo que essa peça é ruim, que nós vamos falar mais depois, mais para frente no vídeo, mas sim, ela não tem nenhuma certificação, não é garantido você instalar uma peça paralela no seu carro. Mas antes de dizer que uma peça paralela é ruim e não atende a certas especificações, há uns pontos a serem observados, tipo, por exemplo, uma peça paralela ela vai atender bem nos friso, para-choque. Eu muitas vezes, como prestador de mão de obra, faço muita instalação de peça paralela, para-lama, para-choque, farol, friso, acessório, bastante acessório paralelo. A maioria deles que eu instalo é do mercado paralelo. Então a maioria atende sim, peças que não vão interferir ali na segurança do teu carro. Então, tipo, eu tenho bastante problema com farol, que o farol, dependendo da marca paralela, ele pode sim trazer transtornos, porque um farol de paralela tipo de muita má qualidade, que eu não vou citar marcas aqui agora, ele impede até que você faça encaixe ali dos soquetes, às vezes vem com a instalação elétrica mal organizada. Eu particularmente até coloco esse farol no lugar, que como um prestador de mão de obra, eu tenho que pegar aquela peça, tenho que centrar ela, até deixo no lugar um farol paralelo, mas não faço a instalação, porque muitas vezes ele impede até a colocação dos soquetes, que nada mais é que as peças que deixam a lâmpada ali acoplada no farol. Então a peça paralela, antes de dizer que ela é uma peça ruim, ela tem sim, ela atende bastante requisitos, mas tem que ver bem antes para que você vai usar aquela peça paralela. Porque se for para uma peça de funcionamento vital, tipo por exemplo, um amortecedor, uma correia dentada, obviamente você não vai comprar qualquer correia e botar lá para funcionar no teu carro. Então ela atende sim bastante requisitos. Não dá para dizer que as peças paralelas são ruins, porque tem bastante gente que usa, tem bastante gente que recomenda, mas antes de você comprar uma peça paralela, é muito bom conversar com o profissional que vai fazer a instalação dessa peça, qual vai ser a função dessa peça, que muitas vezes uma peça paralela ela não vai ser recomendada, como você tem agora uma correia dentada, por exemplo, um bico injetor, aí já não tem como, é uma peça vital para o funcionamento do veículo. Então nesse caso, no mínimo uma peça original, que nós já vamos falar em seguida. Antes então de dizer que uma peça paralela é ruim, há uns pontos a ser observado, como por exemplo a aplicação daquela peça, qual vai ser a função exercida, ela vai ou não interferir na segurança do veículo. Mas o bom sempre é conversar com um profissional, que ele vai indicar, se optar pela peça paralela, qual vai ser a marca, pode ou não ser instalada aquela peça, mas definindo peça paralela: peça fabricada sem a homologação da montadora. Peça original. A peça original nada mais é que uma peça fabricada que ela atende os requisitos mínimos de qualidade e segurança exigidos pela montadora. Ou seja, é uma peça de qualidade superior, ela raramente vai te dar problemas por má funcionamento, por um encaixe ali muito fora do padrão.
Ou seja, ela atende ali os requisitos básicos mínimos exigidos ali por aquela montadora. Então já é uma peça que pode comprar mais tranquilamente, é uma peça de qualidade mais superior e ela vai te dar uma durabilidade melhor do que a peça paralela que a gente estava falando. É uma peça homologada, certificada pela montadora, as quais ali você pode usar para substituir as peças genuínas que vieram no seu carro ali quando ele sai de fábrica. Então, ou seja, a peça original é uma peça certificada pela montadora para o uso ali e substituição das peças genuínas. Peças genuínas, esse até dá gosto de falar. A peça genuína, ela é aquela peça comprada pela montadora para usar lá na linha de montagem onde o seu veículo vai ser montado. São peças certificadas, são peças de alta qualidade que foram testadas, que foram aprovadas, que atendem todos os requisitos de qualidade ali para fazer a montagem de um veículo. Então, aquela peça, quando ela vem para a linha de montagem, ela também é distribuída para fornecedores, mais especificamente para concessionários. Você consegue comprar uma peça genuína indo direto a uma concessionária. Vale muito ressaltar que muitas das vezes acontece do mesmo fabricante, o mesmo fornecedor de peça que vai lá para a linha de montagem, lá para a montadora, muitas das vezes é o mesmo fornecedor que fabrica peças originais. A diferença é que as peças que vão para a linha de montagem, elas vão com o selo da montadora. É uma peça genuína. O que a peça original, que vai ser vendida na praça, ela não acompanha esse selo. Mas sim, ela é uma peça homologada, atende os requisitos mínimos de qualidade e segurança exigidos pelaquela determinada montadora. Dito isso, então podemos concluir que nem sempre uma peça paralela ela vai ser ruim. A diferença é que para determinadas funções ela não é recomendada, como por exemplo uma peça paralela, ela pode sim ser usada em acessórios tipo friso, algum para-choque. Como eu já disse, eu muitas vezes instalei uma peça paralela. Como prestador de mão de obra, muitas vezes não tem como fugir, então tem que prestar aquele serviço. Mas em peças de funcionamento vital, que não vão interferir ali na segurança do veículo, o mínimo dos mínimos seria uma peça original. Mas sempre é bom, se optado, independente da peça, ou simplesmente se for só pela economia, há opções mais baratas. Se a opção for só economia, vale a pena dar uma pesquisada, porque existe sim opções mais baratas que não vão pôr em risco ali a sua segurança. Então sempre é bom trocar uma ideia ali com o seu profissional de confiança. Ele mesmo pode te orientar, se optado por uma peça paralela, qual é a melhor marca. Lógico, ressaltando que no mínimo seria bom uma peça original. Eu mesmo recomendo, quando a questão é só economia, muitas vezes eu recomendo uma peça tipo para lataria. Isso vale bastante para lataria, eu recomendo bastante para ali a lataria do carro. Se a opção for só economia, há uma opção mais barata. Observe, você comprar uma peça original ou genuína usada do que uma peça nova paralela. Então você pode ver que nesse exemplo que eu citei, você vai economizar, mas não vai perder ali a qualidade da peça a ser adquirida. Então, se você pesquisar, há opções mais baratas que não vão pôr em risco a segurança e nem a funcionalidade ali daquela peça no veículo. Se gostaram do vídeo, deixa aquele seu like, que vai me ajudar bastante a trazer mais conteúdo como este aqui para o canal. Se inscreve no canal, sugestões, críticas, pode deixar nos comentários, eu leio todos e respondo todos. Sugestões para mais vídeos, o que você precisa saber, também deixa nos comentários que eu vou atender o seu pedido. Beleza, galera? Por enquanto era isso. Tchau!